Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 20 de dezembro, estamos prestes a celebrar o Natal. Nós escutamos logo no início o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Que Nosso Senhor interceda por ti, que Nosso Senhor te cubra com seu manto sagrado. Nós, os católicos, acreditamos que temos uma mãe. Mulher, eis o teu filho, disse Jesus no Monte Calvário. E nós acreditamos que Nosso Senhor é nossa intercessora, é a nossa guardiã. Onde está a mãe, está o seu filho. E hoje o Evangelho nos apresenta a figura de Maria. Conceberás e darás à luz um filho, diz o Evangelho de Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Meus irmãos, o anjo define a identidade de Maria. Ave, cheia de graça. Você é uma mulher de graça. Você é uma mulher plena de graça. Você é uma mulher de Deus, porque Deus está contigo. O anjo define Nossa Senhora. E nós encontramos um belíssimo diálogo entre Maria e o anjo, onde compreendemos que a fé não anula o medo. A fé não anula o medo. A fé não anula a dúvida. Diz o Evangelho que Maria ficou perturbada com as palavras do anjo. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. E Maria questiona o anjo: Como será isto se eu não conheço o homem? E aqui nós tiramos uma grande lição para a nossa fé, para a nossa família e para a nossa sociedade. Maria nos ensina, neste Evangelho, que questionar não é desconfiar. Questionar não é desconfiar. É o grande ensinamento que nós tiramos hoje, à luz deste Evangelho. O cidadão tem sim o dever de questionar. O fiel tem sim o dever de questionar. O filho tem sim o dever de questionar o pai. A esposa tem o dever de questionar o esposo e vice-versa. Maria questiona o anjo: Como será isso? Ou como será isto se eu não conheço o homem? Ela questiona o anjo. Maria pergunta ao anjo: Como será isto? Porque Maria procura compreender. Quem questiona procura compreender. Por que tem que ser assim? Como se fará? É a pergunta de Maria. E ao longo do Evangelho, ou dos Evangelhos, nós vamos encontrar discípulos que questionam Jesus. Jesus como grande líder, como mestre dos mestres. Pedro questionava Jesus. Tomé questionava Jesus. Então por que nós temos medo, meus irmãos? Este Evangelho nos diz que Deus acolhe as nossas perguntas sinceras. Deus acolhe as nossas perguntas sinceras. Diz o anjo: O Espírito Santo virá sobre ti
e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. O anjo respondeu à pergunta de Maria. Deus respondeu à pergunta de Maria. Como se fará isto se eu não conheço o homem? O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, meus irmãos, Maria nos ensina que quando confiamos em Deus, o impossível torna-se caminho, torna-se realidade. É preciso confiar em Deus. E aquela mulher confiou. Nós escutamos logo no fim do Evangelho. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Apesar da dúvida ou das dúvidas, Maria confia. Maria abre o coração para a ação de Deus. Então a ação do Espírito Santo supera os nossos limites. É outra lição que nós podemos aprender com este Evangelho. A ação do Espírito Santo supera os nossos limites, supera as nossas dúvidas, supera o nosso medo, supera o nosso fracasso, supera as nossas paralisias. E nós encontramos à luz do Evangelho um sim que muda a história. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O faça-se é o sim de Maria. O sim que muda a história. Então a resposta de Maria permite a encarnação de Deus, permite a encarnação de Filho de Deus no mundo. Celebrar o Natal é celebrar a encarnação de Deus. Nós, os católicos, celebramos sempre a encarnação de Deus na história, entre os homens. Meus irmãos, Maria nos ensina também que os nossos pequenos sims têm impacto maior do que imaginamos. O sim de Maria teve um grande impacto que até hoje perdura na nossa história. Servir é a verdadeira grandeza. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Servir é a verdadeira grandeza. Maria apresenta-se como a serva do Senhor. Eis a escrava do Senhor. Então, a grandeza cristã é disponibilidade para servir. Nós somos grandes quando servimos, quando amamos. Então que Deus nos conceda a graça de servir sempre a nossa família, a nossa igreja, a nossa nação, o nosso povo. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.